Por favor, me responda que marmotagem é essa? Que mistura é essa que está acontecendo na atualidade dentro da Umbanda, que está acontecendo na atualidade dentro do Candomblé? Tanta mistura é essa e tanta invenção é essa que o povo está fazendo dentro da Umbanda e do Candomblé? Eu sei que você tem essa dúvida, já me questionaram sobre isso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Tom Lorê, esse é o canal Historiando Axé, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse bando de loucura que está acontecendo aí Brasil afora, e a gente vai entender melhor um pouco de cada um desses aspectos dessa mistura, dessa marmotagem dentro da Umbanda e dentro do Candomblé. Me acompanhe nesse vídeo até o final. Que mistura é essa que está acontecendo dentro do Candomblé? Bom, vamos primeiramente voltar ao tempo. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu sempre falo que o Candomblé é fruto de uma mistura, de um hibridismo cultural, de entrelaçamento de culturas diversas, inclusive de culturas africanas que chegaram aqui no Brasil durante a diáspora africana, durante o período da escravatura. Para quem acompanha o canal Historiando Axé sabe que isso não é novidade, que a gente sempre fala e ressalta aqui nos vídeos do canal. Mas o que está acontecendo na atualidade que mostra isso diferente do que sempre foi falado? Nem muita coisa, além da inclusão das redes sociais, no meio desse assunto todo, onde aqui eu publico um vídeo, lá do outro lado, no outro rincão do Brasil, a pessoa toma conhecimento do que eu faço ou deixo de fazer, ou como eu passo a fazer dentro do Candomblé. Algo que não acontecia até alguns anos atrás. Por quê? Por mais que já existia um pouco de rede social no final dos anos 90, início dos anos 2000, com blog, vlogs e tudo mais, não tinha essa propagação que tem na atualidade. Só que toda essa diferença cultural sempre existiu. A importância, a identidade do culto no norte, nordeste, aqui no sudeste, centro-oeste, no sul, cada um com a sua peculiaridade, sua origem, sua identidade cultural, identidade religiosa. O que está acontecendo? Isso está se propagando mais, está caminhando mais rápido entre as pessoas, então todo mundo está tomando consciência mais rápido. E aonde as pessoas estão vendo a diferença e a diferenciação, a mudança mais rápida, a alteração de padrões do que ela está acostumada a ver, que é o outro problema. O segundo aspecto é, as pessoas criam um padrão baseado na vivência que ela tem da religião, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, e acredita que todo mundo que é de Umbanda ou de Candomblé faz exatamente da mesma forma que ela aprendeu. E é importante também lembrar que nem tudo é Umbanda, nem tudo é Candomblé. Temos diversas religiões de matriz africana, mas temos outro erro aqui no Brasil, de chamar e querer colocar tudo no espectro de Umbanda ou Candomblé. Se é mais africanizada, é Candomblé. Se é mais abrasileirada na cultura, na religiosidade, no cântico, nas línguas, é Umbanda. O que não é verdade. São diversas, são mais de uma dezena de religiões de matriz africana. É só olhar e observar em cada região do Brasil a peculiaridade e a identidade das religiões de matriz africana. Só que eu quero ressaltar, não estou dizendo aqui que eu sou a favor de diversas loucuras que fazem por aí com as religiões de matriz africana. Eu sou a favor de entender, procurar, estudar e saber realmente a origem, a cultura, a história daquela tradição, daquela religião, daquela axé, daquela raiz, para saber se realmente aquela pessoa está fazendo uma loucura, entender o porquê às vezes é feito aquilo e daquela forma dentro daquela tradição, daquela cultura. Que as pessoas normalmente querem fazer uma crítica simples e pura e superficial, simplesmente para denegrir, apontar o dedo e julgar o outro, mas não quer entender, e não quer aceitar, e não quer procurar. Até porque se você quer criticar, entenda para fazer uma crítica realmente embasada em algo com conhecimento histórico-cultural daquela tradição, daquela cultura, saber aonde aquilo começou a errar, a partir da influência de que símbolo dentro daquela liturgia, algum abá daquela tradição que fez uma mudança, trouxe alguma cultura diferente, mudou aquela, embranqueceu aquela Umbanda, mudou a visão daquela Umbanda, o porquê aquilo aconteceu. Por quê? Existem candomblés, existem umbandas, existem religiões de matriz africana. Tambor de Mina não é umbanda, o xambá não é candomblé, não é um melhor do que o outro, são religiões de matriz africana diferentes. Tem muita proximidade, muito entrelaçamento cultural por terem origens étnicas muitas das vezes próximas, então tem uma proximidade litúrgica, uma proximidade cultural, mas não tem a mesma história, não tem a mesma cultura, não tem o mesmo desenvolvimento, o mesmo estabelecimento que se tem no candomblé, na umbanda, no batuque, no babaçuê, no tambor de Minas, no xangô, xambá. São diversas religiões que às vezes me faltam para lembrar
quando eu vou citar aqui as diversas religiões de matriz africana, porque a gente fica erradamente, sempre com esse olhar simples e puro de Umbanda e Candomblé. A gente tem que entender porque a Umbanda começou a se propagar para o Brasil todo e outros ritos de religiões de matriz africana também começaram a querer se identificar como Umbanda, assim como aconteceu com a Macumba aqui no Rio de Janeiro, todo mundo quis se identificar porque a Umbanda era mais aceita pela sociedade e tudo mais. Era, não é até hoje mais aceita por diversos aspectos, pela cristianização, pelo embranquecimento, por muitas abolirem o abate religioso, o sacrifício animal. Aí, então é melhorzinho, né? Algo bárbaro, retrógrado, ou qualquer adjetivo que queira usar para dizer que quem é candomblessista ou qualquer religião de matriz africana que sacrifica o animal é uma coisa tão retrógrada, coisa de gente sem desenvolvimento espiritual. O orixá não precisa disso porque as pessoas não entendem, não conhecem a cultura religiosa desse povo, não entendem o porquê, da onde surge. Isso daí não é o orixá precisa comer, é entender por que chega isso dentro da cultura de orixá e tudo mais. Então a gente precisa entender tudo isso. Essa mistura que se vê hoje sempre existiu. Toda religião de matriz africana que existe no Brasil é fruto de uma mistura. Até o Ixexelabá, que está chegando aqui agora. O Ifá, que está chegando aqui agora, que eu estou falando nesse século atual, o século XXI, é fruto de mistura. Tanto da própria mistura, esse hibridismo cultural que ocorreu dentro do território africano, ou em Cuba, por exemplo, o Ifá cubano, mas ao chegar aqui, a utilizar e adaptar determinados ritos de religiosidades, já é uma mistura de culturas, já é um hibridismo, já é um entrelaçamento cultural. A gente precisa entender isso quando vai falar dessa mistura. Ah, então não posso criticar? Pode sim, você tem todo o direito de criticar. Mas eu lhe convido a procurar, entender e pesquisar o que você está criticando, o que você está chamando de marmotagem, de bico, de errado, antes de criticar. Para que você não passe vergonha muitas das vezes com uma crítica superficial, mas faça uma crítica embasada em, por exemplo, conhecer a história e o histórico daquela cultura, daquela religiosidade antes mesmo de levantar qualquer assunto para apontar um erro ou uma mistura, ou algo errado e tudo mais. Então precisamos sempre lembrar que o candomblé ou qualquer religião de matriz africana é fruto de misturas, hibridismo culturais e entrelaçamentos culturais. A mistura acontecia no passado, acontece hoje e vai sempre acontecer. E o problema às vezes está que a gente olha a nossa vivência, a nossa cultura, o nosso candomblé, a nossa umbanda para julgar a do outro. Se é diferente é errado, se é parecido com o nosso está certo. Se faz como eu faço, está certo. Se faz diferente do que eu faço, está errado. Essa história do cada um mistura, mexe a sua panela do seu jeito, é certo até o ponto de cada um ter uma cultura, uma raiz, uma tradição, uma nação, que faz com que cada um tenha uma identidade religiosa e tudo mais. Não é cada um faz o que quer bem entender, de forma qualquer, sem nenhuma cultura, sem nenhum fundamento, sem nenhuma fonte de religiosidade, de cultura, de fé e tudo mais. Então a gente precisa entender isso. E quando a gente vai falar dessa marmotagem, a gente precisa entender todos esses pormenores. Então nunca vou ficar aqui criando vídeo no canal Historiando Axé simplesmente para fazer uma crítica superficial e simples a qualquer assunto que seja. Eu vou sempre tentar trazer vocês para pensar e entender. Porque antes mesmo de criticar, a gente procura entender, inclusive, os erros e o porquê dos erros. Não para tornar justo ou nada, mas para que a nossa crítica seja uma crítica embasada, uma crítica com embasamento dentro da cultura daquele povo, daquela raiz, daquela tradição e tudo mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder vídeos aqui toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.